Israel versus Palestina. Palestina versus Israel. A menos que você tenha se escondido debaixo de uma pedra nos últimos 100 anos, provavelmente sabe algo da história deste conflito contínuo que causou inúmeras mortes e enormes quantidades de sofrimento. É um conflito profundamente complicado e traumatizante, e continua a dividir as pessoas até hoje. Porém, a maioria não sabe o início ou como chegamos ao presente. Sinceramente, a maioria das pessoas provavelmente não sabe detalhes da criação do Estado de Israel, além de que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, algo vagamente lembrado das aulas de história do ensino médio. Essa falta de entendimento contextual vista na sociedade hoje não fez nada além de alimentar as chamas do ódio e jogar ácido no rosto da compaixão. E isso vale para ambos os lados. Como chegamos aqui? Como a posse deste pequeno pedaço de terra se tornou tão vitalmente importante que gerações de israelenses e palestinos sentiram a necessidade de pegarem armas e derramar o sangue dos seus vizinhos. O Israel e a Palestina que temos hoje são completamente diferentes do que eram 100 ou até mesmo 50 anos atrás. Israel começou como uma ideia, um lugar para os judeus do mundo chamarem de lar. Milhares de imigrantes e colonos correram para lá, buscando um lugar livre de perseguição, onde sua religião e cultura pudessem florescer. A Palestina existiu por milhares de anos antes do conflito atual, e seu povo queria a mesma coisa que os primeiros colonos israelenses. Eles apenas querem um lugar para praticar sua religião, criar suas famílias e viver em paz. Sentimentos que todos os humanos, esperançosamente, podem entender. Infelizmente, ideais raramente movem as rodas da história, e essas pessoas tiveram seus óculos cor-de-rosa quebrados repetidamente ao longo do século XX. Ambos os lados ganharam vitórias, sofreram derrotas e viram enormes quantidades de sangue derramado no que muitos consideram o solo mais sagrado da Terra. Tudo levando ao que temos agora que é, você adivinhou? Mais matança, mais sofrimento e mais vítimas inocentes. O que temos agora é Israel, uma nação hipermilitarizada, constantemente sob cerco e cercada por inimigos, enquanto também sitia os palestinos que vivem dentro de suas fronteiras. A situação é assustadoramente semelhante à que César se encontrou na Batalha de Alésia, mas só o tempo dirá se os resultados serão os mesmos. A terra de Israel, ou Palestina, é considerada sagrada por 3 das principais religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islã. Mas ainda assim, tem visto conflitos e derramamento de sangue quase constantes. Sua história é complexa e abrange vários milhares de anos, mas vamos simplificar e responder à pergunta: como o Estado de Israel surgiu e como evoluiu para o moderno Estado israelense que temos hoje? Para contar uma história corretamente, é melhor ter o quadro completo, e isso significa voltar ao início. Isso nos leva muito tempo atrás, por volta de 1700 a.C., quando 3 patriarcas judeus, Abraão, Isaque e Jacó, se estabeleceram com suas famílias no que é hoje o atual Israel. Esta terra, conhecida como Terra de Israel, foi onde os patriarcas viveram e prosperaram por gerações. É importante frisar que esses primeiros relatos se baseiam mais em textos bíblicos do que em evidências arqueológicas. Em 1000 a.C., uma monarquia israelita foi estabelecida pelo rei Saul e passada para seus filhos, e ambos continuaram a expandir o reino e o judaísmo. O rei Davi fez de Jerusalém a capital de Israel, e o rei Salomão construiu seu famoso templo lá, conhecido, sem surpresa, como Templo de Salomão. Após a morte do rei Salomão, cerca de 930 a.C., Israel foi dividida em Reino de Judá, ao sul, e Reino de Israel, ao norte. Dos anos 900 a.C. aos 60 a.C., os judeus desses reinos lutaram incessantemente em guerras pela sobrevivência, sempre à beira da conquista. No entanto, eles encontraram seu par com os romanos, que conquistaram a região em 63 a.C. É desconhecido quando o nome, ou uma versão do nome, Palestina, passou a ser associado à região, pois existem várias escritas e artefatos que parecem referenciar a área como tal ao longo da história. O que sabemos, no entanto, é que não havia absolutamente nenhum amor entre os romanos e seus súditos judeus que habitavam esta terra da Palestina. De 66 a 135 d.C., romanos e judeus travaram guerras destrutivas e sangrentas. Os judeus tiveram um gosto de vitória em 66 d.C., quando as forças conseguiram emboscar e massacrar 6.000 romanos e capturar o símbolo de orgulho da legião, sua águia dourada. Os romanos não toleravam ofensas, frequentemente dizimando aldeias inteiras por mínimos insultos, justificando como autodefesa. Na retaliação romana, os judeus bravamente resistiam, mas, por fim, não suportavam o poder militar romano. Em 70 d.C., os romanos sitiaram e saquearam Jerusalém, destruindo o segundo templo.
O templo era um local sagrado judaico e era uma reconstrução do Templo de Salomão, que havia sido previamente destruído. O saque levou a incontáveis mortes, perseguições e escravidão do povo judeu nesta região. Apesar de muitos resistirem à ocupação romana até 135 d.C., não tiveram mais a mesma força do começo do conflito. A população judaica se dispersou e descentralizou. Isso virou tendência nos séculos posteriores, com o surgimento de uma nova religião. No século VII d.C., o Islã iniciou quando Muhammad pregou a adoração a um único Deus, preparação para o dia do julgamento e caridade aos pobres. Em 632 d.C., na ocasião de sua morte, a maioria da Península Arábica já tinha adotado o Islã, e seus discípulos prosseguiram seu trabalho. As guerras de conquista que se seguiram viram o Islã se enraizar da Espanha ao Paquistão. Nesse período, judeus e muçulmanos conviveram majoritariamente em paz. Sob o comando dos califados e depois dos turcos seljúcidas, os judeus prosperaram como não o fizeram por mais de 500 anos. Eles receberam novas liberdades e chances de crescimento acadêmico e econômico. Apesar de os judeus ainda enfrentarem perseguição, a situação, mesmo imperfeita, representava um passo na direção certa. No período das Cruzadas, cerca de 1099-1260 d.C., o povo judeu enfrentava dificuldades. Sofreram perseguição intensa na Europa, pois cristãos retaliaram acreditando que os judeus contribuíram na crucificação de Jesus. Quando os exércitos cristãos sitiaram Jerusalém em 1099, devido à gravidade da situação, os judeus residentes ajudaram os muçulmanos na defesa. Essa demonstração de amizade foi breve, já que as cruzadas queimaram os defensores judeus em uma sinagoga após a conquista da cidade. Acredite, as coisas melhoraram daqui em diante. Com o fim das cruzadas e da Idade Média, o Oriente Médio viu o surgimento de mais um império pronto para agitar as coisas, que seria, claro, o Império Otomano. O Império Otomano virou um refúgio para judeus que escapavam da perseguição europeia. Isso foi especialmente prevalente após o Édito de Expulsão, em 1492, e a instituição do que se tornaria conhecido como a Inquisição Espanhola. Isso se transformou em perseguição patrocinada pelo Estado, tortura, assassinato e expulsão de judeus e muçulmanos da Espanha. Isso ocorreu também em outras áreas do cristianismo. Os espanhóis da época realmente se orgulhavam dos seus crimes contra a humanidade. Muitos judeus tiveram que escolher entre a conversão forçada ao cristianismo ou a morte. Incrivelmente, isso perdurou por quase 350 anos, de 1492 a 1834. Embora o Império Otomano tenha fornecido alguma proteção para os judeus que fugiam da perseguição, não era uma utopia de tolerância e amizade. Mesmo tratados como inferiores e sujeitos a perseguições, os judeus encontravam mais benefícios sociais e econômicos nos otomanos do que nos equivalentes cristãos europeus. Enquanto os judeus continuavam a viver no que era novamente chamado de Palestina, no Império Otomano, até o século XIX, algo estava fermentando na Europa. Algo que teria um impacto tremendo nos assuntos mundiais e prepararia o cenário para o moderno Estado de Israel, o sionismo. O sionismo, iniciado no final do século XIX, defende que os judeus deveriam ter sua própria pátria na tradicional terra de Israel, também conhecida como Palestina. O sionismo surgiu devido a dois fatores: o antissemitismo e o iluminismo. No século XIX e XX, o antissemitismo estava descontrolado na Europa, como foi por séculos. Começando na era medieval, os judeus enfrentaram expulsões em larga escala da Europa Ocidental e se estabeleceram em muitos países da Europa Oriental, como a Polônia, que estavam sob o guarda-chuva do Império Russo. Os judeus aqui novamente enfrentaram um aumento da perseguição e violência. Isso veio na forma de pogroms. Pogroms são tumultos violentos incitados para massacrar ou expulsar um grupo étnico ou religioso. Pode se aplicar a qualquer grupo, mas historicamente tem sido usado para descrever um ataque ao povo judeu. Pogroms ocorreram principalmente no Império Russo, mas também em outras partes da Europa nos tempos modernos. O Império Russo, nesta época, estava muito atrás do resto da Europa em termos de reforma social. Mantiveram seus camponeses em servidão, uma escravidão medieval, até 1861. Portanto, no Império Russo da época, as altas tensões religiosas, étnicas e socioeconômicas frequentemente se transformavam em violência deplorável. Os pogroms de Odessa, alguns dos mais letais, ocorreram em 1821, 1859, 1871 e, repetidamente, entre 1881 e 1906. O período final foi o mais sangrento. No pogrom de 1905,
400 judeus foram mortos. 1.600 propriedades e empresas foram devastadas, e muitas mulheres foram horrivelmente abusadas. Portanto, não deve ser surpresa alguma que os judeus da Europa queriam uma terra para viver livres de perseguição e violência. Ao mesmo tempo, havia um período de iluminação judaica conhecido como Haskalah reverberando pela Europa. Haskalah procurava celebrar e promover a religião, cultura e língua hebraica judaicas, ao mesmo tempo que incentivava seus seguidores a se integrarem ainda mais à sociedade e indústria europeias. Esses dois fatores, opostos polares um do outro, levaram ao movimento sionista e seu maior praticante e fundador, Theodor Herzl. Herzl nasceu no Império Austro-Húngaro, no que é agora Budapeste, em 1860. Tendo testemunhado o antissemitismo quando jovem, ele se convenceu de que a total assimilação judaica na Europa era impossível. Jornalista em 1896, Herzl publicou suas ideias sobre o sionismo e a possibilidade de uma pátria judaica em um panfleto chamado Der Judenstaat, ou O Estado Judeu. No panfleto ele disse: "Portanto, acredito que uma geração maravilhosa de judeus surgirá. Os macabeus ressurgirão. Deixe-me reforçar minha fala inicial. Os judeus que desejam um Estado o terão. Finalmente viveremos como homens livres em nosso próprio solo e morreremos pacificamente em nossas próprias casas. O mundo será libertado por nossa liberdade, enriquecido por nossa riqueza, magnificado por nossa grandeza, e tudo o que tentarmos realizar para nosso próprio bem-estar reagirá poderosamente e beneficamente para o bem da humanidade." Este panfleto o catapultou para a vanguarda do movimento sionista e o tornou uma figura proeminente entre a população judaica. Suas obras continuam a nutrir o espírito do sionismo na Europa, e em 1897, o primeiro congresso sionista ocorreu em Basileia, Suíça. No Stade Casino Basel, 208 delegados de 17 países participaram do congresso de 3 dias e fizeram história para os judeus. As ações e palavras feitas aqui foram significativas e ainda impactam hoje. A conferência foi bem sucedida, resultando na fundação do Programa de Basel para estabelecer metas e planos para uma pátria judaica. Isso incluiu a promoção do assentamento judaico na Palestina, o fortalecimento do espírito judaico para seu povo e a tomada das medidas preparatórias necessárias para obter a aprovação do governo para tal migração. Eles disseram especificamente: "O sionismo busca estabelecer um lar na Palestina para o povo judeu, garantido sob a lei pública." Essa última parte sobre ser garantido sob a lei pública foi adicionada na esperança de não insultar o sultão otomano, Abdul Hamid II, cujo império ainda controlava muito a terra que os sionistas queriam eventualmente viver. O Congresso também resultou na eleição de Herzl como presidente da organização. Sem surpresas, Herzl percebeu que a história avançava e sentia o sucesso do seu feito impulsionando os judeus. Ele escreveu em seu diário: "Se eu fosse resumir o Congresso de Basel em uma palavra, que vou evitar pronunciar publicamente, seria esta: em Basel fundei o Estado judeu. Se eu dissesse isso hoje, seria recebido com risadas gerais. Em 5 talvez, e definitivamente em 50 anos, todos perceberão." Herzl faleceu em 1904, aos 44 anos, por um problema cardíaco, sem ver sua obra de vida realizada. Seu legado persiste nos corações e mentes dos judeus. Com a ideia para o Estado de Israel no papel, a Palestina viu ondas de imigração judaica do resto do mundo. Enquanto os otomanos governavam, mantendo a ordem entre judeus, cristãos e muçulmanos, as coisas permaneceram pacíficas. No entanto, uma sombra de guerra pairava sobre a terra, e a mudança estava no ar. Em 28 de junho de 1914, um sérvio bósnio chamado Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, jogando o mundo no fogo do inferno da guerra. Enquanto a juventude global morria na lama da frente ocidental por quase nada, a Grã-Bretanha batalhava uma guerra distinta contra o Império Otomano. A correspondência entre Henry McMahon, atuando como representante do governo britânico, e Hussein bin Ali, do Reino de Pajás, que estava localizado na atual Arábia Saudita, prometeu aos árabes do Oriente Médio independência e apoio britânico para um Estado árabe unido se lutassem contra seus senhores otomanos. Hoje seria chamado de guerra por procuração. Desde 1916, o Império Britânico forneceu homens, recursos e equipamentos aos árabes, com o objetivo de favorecer a própria causa. Se você já ouviu falar de Thomas Edward Lawrence, mais conhecido como Lawrence da Arábia, então conhece a história.
Com o auxílio de Lawrence e outros, os árabes batalharam bravamente contra um inimigo determinado, frequentemente em desvantagem numérica e de armamento. O triste fato é que os britânicos usaram os árabes apenas como meio de prender as tropas otomanas que poderiam ter sido usadas em outras partes da guerra. A brutalidade da Primeira Guerra Mundial não fez nada para diminuir a sede sionista por liberdade e uma pátria para chamar de sua. Em 1915, o membro do gabinete britânico, Herbert Samuel, percebeu que a guerra não seguia conforme o planejado. Em casa até o Natal, como diz o ditado, tinha sido uma mentira, e a guerra se transformou em um impasse e um matadouro industrial. Samuel foi o primeiro judeu a servir como ministro do gabinete e também era um sionista devoto. E ele teve uma ideia. Ele queria pressionar o governo britânico a apoiar o sonho sionista de uma pátria judaica na Palestina. Ele viu a guerra como uma chance, pensando que o apoio britânico ao sonho sionista conquistaria o favor dos judeus globais, contribuindo para o esforço de guerra. Ter um aliado na região defenderia os interesses britânicos e elevaria o prestígio do Império Britânico. Ele disse que essa jogada dos britânicos permitiria a eles, e eu cito, cumprirem mais uma esfera sua parte histórica de civilizador dos países atrasados. Uma descrição infeliz do sentimento britânico na época. Como consequência, ele enviou um memorando ao gabinete britânico em 1915. Após algum tempo, iniciaram-se conversas entre sionistas e o governo britânico em fevereiro de 1917. Até o final do ano, uma decisão havia sido tomada, e a Declaração Balfour foi divulgada. A declaração dizia: o governo de Sua Majestade vê com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e usará seus melhores esforços para facilitar a realização deste objeto, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e status político desfrutados pelos judeus em qualquer outro país. Foi a primeira demonstração pública de apoio ao sionismo por uma das grandes potências mundiais. Apesar de parecer objetivo e justo, os limites da nova Palestina não foram definidos. Os britânicos até confirmaram mais tarde que não pretendiam que a pátria judaica cobrisse toda a Palestina. Ignorando todas as intenções, a população local da Palestina não foi consultada nessa decisão. Em 1917, 90% da Palestina era não judia. O governo britânico reconheceu em 1917 que deveria ter considerado mais os interesses e protegido os direitos políticos dos palestinos locais. Mais tarde, em 1919, Balfour afirmou que na Palestina, nós nem sequer propomos passar pela forma de consultar os desejos dos atuais habitantes do país. Esta declaração e a decisão de não considerar o destino da população local da Palestina ainda assombram a política mundial até hoje. Britânicos e sionistas explicitaram suas intenções de aproveitar uma oportunidade para reorganizar o mapa e estabelecer uma pátria judaica. O pensamento na época era de que o mundo não estava totalmente pronto para um Estado judeu independente, assumindo orgulhosamente que, se fosse administrado pelo Império Britânico, seria mais tolerável para o resto do mundo. Agora, só precisavam que a terra estivesse disponível. Quando as forças árabes e britânicas conquistaram Damasco em outubro de 1918, marcando basicamente o fim da guerra no Oriente Médio, os árabes perceberam uma dura realidade. A verdade era que um acordo secreto havia sido feito. Um acordo que redesenharia as fronteiras do Oriente Médio, sem consideração por quem realmente vivia lá. Apesar de várias vitórias e derramamento de sangue, os árabes perceberam que a Grã-Bretanha não cumpriu plenamente o prometido no Tratado Sykes-Picot. Se você já se perguntou como países do Oriente Médio como Jordânia, Iraque, Síria, etc. Tudo provém do Tratado Sykes-Picot. Este acordo voltou diretamente na promessa de independência que os britânicos haviam feito ao povo árabe e redistribuiu a antiga terra otomana entre os impérios britânico e francês. Os árabes consideram isso uma grande traição. Fácil de entender o motivo. Segundo Ronald Reagan, as 9 palavras mais assustadoras em inglês são: eu sou do governo e estou aqui para ajudar. Uma citação irônica, porém verdadeira. O Império Britânico continuaria a apresentar seu plano para a recém-formada Liga das Nações, que foi criada após a guerra para redistribuir as possessões territoriais do lado perdedor entre os vencedores. A Liga das Nações autorizou britânicos e franceses a controlar o Oriente Médio. A Palestina, agora conhecida como Palestina Mandatária, ficou sob o controle britânico até 1948. Então, enquanto o mundo tentava se reconstruir das cinzas da guerra, o sionismo encontrou seu lar,
Com a Palestina sob controle britânico e ondas de imigrantes judeus chegando todos os dias e se estabelecendo, o clima em torno da Palestina não era bom. Entre 1919 e 1923, 40 mil judeus chegaram à Palestina, principalmente da Europa. Por volta de 1920, havia cerca de 90 mil judeus. Com a aceleração da imigração para a Palestina, as tensões entre palestinos e judeus também aumentaram. É aqui que a grande divisão realmente inicia. Em resposta ao crescente número de colonos judeus e à influência sionista, os habitantes árabes da Palestina estabeleceram associações cristãs muçulmanas em todas as principais áreas do país. No primeiro aniversário da divulgação da Declaração de Balfour, em 3 de novembro de 1918, membros das associações cristãs muçulmanas escreveram ao governador militar britânico da Palestina em resposta à crescente onda de sionismo. Eles escreveram: "Notamos ontem uma grande multidão de judeus carregando bandeiras e invadindo as ruas, gritando palavras que ferem o sentimento e ferem a alma. Eles fingem em voz alta que a Palestina, que é a terra sagrada de nossos pais e o cemitério de nossos antepassados, que foi habitada pelos árabes por longas eras, que a amaram e morreram defendendo-a, agora é um lar nacional para eles. Nós, árabes, muçulmanos e cristãos, sempre simpatizamos profundamente com os judeus perseguidos e suas desgraças em outros países. Mas há uma grande diferença entre essa simpatia e a aceitação de tal nação, governando sobre nós e dispondo de nossos assuntos." Em suma, os residentes da Palestina estavam inquietos com o súbito influxo de estrangeiros, principalmente aqueles que estavam assumindo o controle da área. Infelizmente para os palestinos, suas preocupações caíram em ouvidos surdos e seguiu-se mais divisão. Não se pode deixar de se perguntar como a situação poderia ter sido alterada com uma comunicação respeitosa, aberta e honesta entre os grupos. Os vários grupos que compunham as associações cristãs muçulmanas passariam a formar a base do Congresso Árabe-Palestino, que foi realizado pela primeira vez em Jerusalém em 1919. Isso se mostrou o reflexo de um grupo judeu semelhante, a Comissão Sionista. Ambos defendiam a proteção de suas propriedades, direitos e interesses. Havia uma grande diferença, no entanto. A Comissão Sionista tinha amigos no governo britânico, e os palestinos não. Conforme a década de 1920 se iniciou, as tensões se intensificaram, milícias surgiram e ocorreram episódios violentos para ambos os grupos, como os conflitos de 1929, que resultaram em centenas de mortos e feridos. A situação estava chegando a um ponto crítico. No entanto, o primeiro grande conflito não ocorreria até a década de 1930. Em 1930, um homem chamado Sheikh Izzardin Al-Qassam chegou à Palestina. Ele era um pregador muçulmano, anti-sionista e ativista anti-europeu. Ele criou um grupo chamado Mão Negra, cuja única missão era atacar judeus e assentamentos judaicos para efetuar mudanças na Palestina. De 1930 a 1935, eles combatiam judeus e britânicos, somando 800 homens em 1935. Em 1935, Al-Qassam foi morto em um tiroteio com as forças policiais britânicas e, embora sua morte seja apenas mais uma no trágico conflito, serviu como um grito de guerra para os árabes da Palestina se revoltarem mais uma vez. A população árabe ficou indignada com a morte de Al-Qassam, bem como com o tratamento que receberam nos últimos 20 anos. Essa indignação resultou em uma greve geral, bem como violência e destruição generalizadas em toda a Palestina. A polícia e o exército britânicos lutaram com os colonos judeus, mas ambos os lados também fizeram uso de milícias e grupos paramilitares. Os palestinos tinham a Mão Negra e os judeus tinham a Haganah. O ocorrido aqui foi bastante parecido com o que se deu na Irlanda do Norte durante os Troubles. Houve níveis crescentes de violência indiscriminada contra civis que foram pegos no fogo cruzado. Infelizmente, essas duas comunidades passaram do ponto de não retorno. Paz e coabitação nunca mais seriam realmente possíveis. Os britânicos tentaram corrigir a situação, percebendo o quanto lidaram mal com ela, mas falharam ao final. A tentativa de reparar um vazamento de gás em uma fábrica de fogos de artifício ocorreu através da Comissão Peel, cujo relatório foi publicado em 1937. Mas isso evitaria provocar mais violência catastrófica? A Comissão Peel foi encarregada de encontrar uma solução para os crescentes níveis de violência e destruição na Palestina. Decidiram que os dois grupos, muito nacionalistas e inflexíveis, tornariam inviável um Estado unificado de árabes e judeus. Propuseram uma solução de 2 estados. O relatório afirmou claramente: um conflito irreprimível surgiu entre duas comunidades nacionais dentro dos estreitos limites de um pequeno país. Não há terreno comum entre eles.
suas aspirações nacionais são incompatíveis. Os árabes desejam reviver as tradições da Era de Ouro Árabe. Os judeus desejam mostrar o que podem alcançar quando restaurados à terra em que a nação judaica nasceu. Nenhum dos dois ideais nacionais permite a combinação a serviço de um único Estado. Os judeus teriam seu próprio Estado independente, que ia da região costeira, perto de Jaffa, até Acre. Os britânicos manteriam uma zona internacional ao redor de Jerusalém, e os palestinos árabes ficariam com o resto. A conclusão soa promissora no papel, mas a realidade era uma história diferente. A maneira como isso funcionaria seria que a população palestina seria deslocada do novo setor judeu ao longo da costa para o seu setor na área mais montanhosa do interior. Os palestinos rejeitaram isso universalmente, pois novamente o viram como uma traição dos britânicos, já que haviam sido previamente garantidos de que isso não aconteceria. Seriam obrigados a realocar grande parte da população, cedendo as terras agrícolas mais férteis da região aos judeus. Isso afetaria os palestinos duas vezes, já que sua principal exportação era a fruta cítrica, cultivada sobretudo na costa. No total, essa troca de população foi estimada em cerca de 225 mil árabes e 1.250 judeus. Portanto, foi uma migração massiva. Como mencionado anteriormente, os palestinos rejeitaram completamente este plano, e até mesmo alguns dos judeus não gostaram dele. Ambos os lados desejavam uma solução pacífica e liberdade para operar, mas sem fazer concessões. A resposta dos palestinos pedia um Estado independente da Palestina, uma secessão da imigração judaica e compras de terras, enquanto também defendia manter as coisas civis, dizendo que o novo Estado teria a proteção de todos os direitos legítimos dos judeus e outras minorias e a salvaguarda dos interesses britânicos razoáveis. Os britânicos negaram e os combates reiniciaram. Os britânicos tentaram novamente implementar legislação, buscando mudanças. Em 1939, o Livro Branco foi lançado pelo governo de Neville Chamberlain. Ele deu uma volta de 180 graus do que a Comissão Peel tentou realizar. Ele pediu a criação de um lar nacional judeu em uma Palestina independente a ser criada dentro de 10 anos. Todos estariam juntos em um Estado unificado, não divididos em zonas divididas por religião. Também tentou apelar um pouco para os palestinos árabes, limitando a imigração judaica e a compra de terras. Novamente, os árabes rejeitaram isso unilateralmente, desprezando os britânicos neste momento. Foi também rejeitado pelos judeus, levando-os a atacar prédios governamentais britânicos. Desde 1939, mais de 5 mil árabes, 400 judeus e 200 britânicos foram mortos, com ao menos 15 mil árabes feridos em conflitos. Além disso, 10% da população masculina adulta árabe foi morta, ferida, presa ou exilada. E os britânicos confiscaram 13.200 armas de fogo dos árabes e 521 armas dos judeus. Assim, o caos e as mortes foram ofuscados por eventos na Europa. Esses eventos resultariam na maior tragédia que o povo judeu já teve que suportar, mas também os veriam ganhar a independência que sempre desejaram. Em 1º de setembro de 1939, Hitler e seus soldados iniciaram a Segunda Guerra Mundial ao invadir a Polônia. De 1939 até a primavera de 1945, os judeus da Europa enfrentariam algumas das piores violências, perseguições, torturas e assassinatos em massa que o mundo já viu nas mãos da Alemanha nazista. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos, com milhões mais deslocados e traumatizados. Este reinado de terror organizado, sistemático e patrocinado pelo Estado chocaria o mundo, mostrando o quão profundo a maldade humana pode alcançar. Portanto, não foi surpresa que os judeus que sobreviveram à guerra quisessem sair da Europa e ir para algum lugar onde pudessem se governar, particularmente a Palestina. Foi aqui que o Estado de Israel realmente surgiu, e sua resolução inabalável foi temperada no fogo de uma guerra quase contínua. Como o Livro Branco e toda a violência dos anos 30 deixaram um gosto tão amargo na boca do governo britânico, eles decidiram manter a proibição da imigração judaica após a guerra. Isso irritou profundamente os judeus, principalmente na Palestina. Isso foi percebido como uma traição, uma continuação do que sentiram com o Livro Branco. Eles deviam ter observado a experiência árabe com os britânicos e tomado notas. Portanto, as relações entre britânicos e judeus deterioraram, e muitos judeus na Palestina começaram a se voltar contra os britânicos, gerando mais violência. A situação se tornou tão violenta e a imprensa britânica tão negativa que decidiram terminar o mandato até agosto de 1948. Em 1946, britânicos e americanos se reuniram para resolver a questão palestina.
O sionismo estava ganhando popularidade mundial e algo precisava ser feito antes de piorar. O que eles concluíram foi que 100 mil imigrantes judeus da Europa seriam autorizados a entrar na Palestina, mas eles queriam manter as coisas civilizadas. O comitê encarregado disso disse: para nos livrarmos, de uma vez por todas, dessas reivindicações exclusivas de judeus e árabes à Palestina, consideramos essencial que uma declaração clara de princípio seja feita de que o judeu não dominará o árabe e o árabe não dominará o judeu na Palestina. Não tenho certeza se os árabes se sentiram assim quando 100 mil imigrantes adicionais chegaram à sua porta. Os britânicos concordaram, mas alertaram que isso poderia irritar os árabes, e estavam certos. Ambos os lados, árabes palestinos e judeus, intensificaram a ofensiva, lutando entre si e contra a decrescente guarnição britânica e força policial, que buscavam se retirar da região. Em 1947, a então nova organização conhecida como Nações Unidas recomendou dar 55% da terra aos judeus e 45% aos palestinos. Mas aí está o problema. A Organização das Nações Unidas, naquela época, não tinha poder de aplicação real para efetuar uma mudança como essa, e a população judaica naquele momento era de cerca de 30% do total. Então as coisas estavam prestes a abalar seriamente. Os palestinos e todos os países árabes na Organização das Nações Unidas rejeitaram o plano, e os judeus, em sua maioria, o aceitaram. Quando o mandato britânico terminou à meia-noite de 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion anunciou a criação e independência do Estado de Israel e também se tornou o primeiro-ministro do país. Ele fez o anúncio sob uma enorme faixa com o retrato de Theodor Herzl, cumprindo a profecia de 50 anos que ele havia proclamado e apenas com um ano de atraso. Isso foi a gota d'água, e as coisas escalaram para uma guerra total. Forças e milícias judaicas se modernizaram com oficiais experientes em batalha e armas da Segunda Guerra Mundial. As milícias se uniram, originando a Força de Defesa Israelense. Tinham um comando unificado e apoio de alguns países europeus. Os árabes, por outro lado, tinham menos acesso a armas modernas e ainda estavam lutando para se recuperar dos 15 anos anteriores de conflito, mas contavam com o apoio de tropas e equipamentos do Egito, Transjordânia, Síria e Iraque. Ao contrário dos israelenses, eles não tinham um comando unificado e sua comunicação não era coesa. Os israelenses, como agora seriam chamados, tomaram a iniciativa e empilharam o baralho a seu favor. A guerra terminou com uma série de acordos de armistício assinados em 1949. Israel foi o claro vencedor, ocupando toda a terra que a Organização das Nações Unidas havia dividido para eles e 78% do total do país. Os palestinos e seus aliados árabes foram derrotados, embora o Egito ocupasse Gaza e a Jordânia ocupasse a Cisjordânia. Isso resultou em 3/4 da população palestina se tornando refugiados. Essa série de eventos foi chamada de Nakba, ou catástrofe em árabe. Este conflito deu origem ao Estado de Israel e colocou o fogo em seu ventre. Contudo, o Israel que conhecemos hoje foi moldado nas guerras após 1948. Sentindo-se constantemente sitiados, estavam sempre prontos para a defesa. As décadas que se seguiram e todos os muitos conflitos que Israel travou o levaram de um país iniciante a um colosso militarizado que é hoje. Vamos examinar alguns eventos cruciais. Na Guerra do Sinai, ou Crise de Suez, de 1956, como também é conhecida, Israel trabalhou com a Grã-Bretanha e a França para retomar o controle do Canal de Suez e abrir a navegação no Estreito de Teherã, na costa da Península do Sinai. A guerra durou apenas 9 dias e teve relativamente poucas baixas. Israel venceu, alcançando seus objetivos de abrir rotas marítimas para seu comércio. Mas mais importante, Israel provou que não era um lugar atrasado, incapaz de utilizar seu exército para alcançar seus objetivos econômicos ou políticos, e estava se tornando uma força militar moderna. Sem um tratado de paz formalizado, o cenário foi preparado para a próxima guerra. A guerra que passou a ser conhecida como a Guerra dos 6 Dias, que dura tanto quanto seu nome indica, após a Crise de Suez. Israel tinha acesso à navegação, e o armistício de 1949 era geralmente respeitado. Israel continuava a se afirmar e crescer como país. Disseram ao Egito e ao presidente Gamal Abdel Nasser que fechar as rotas de navegação no Estreito de Teherã seria uma ação agressiva. Em 1967, as tensões se elevaram novamente quando Gamal Abdel Nasser fechou novamente o estreito e posicionou o exército egípcio defensivamente em suas fronteiras. Israel se encontrava bem equipada com equipamentos modernos e bem treinada, sempre pronta para o combate. Os pilotos, em especial, eram mais treinados e eficientes que os árabes.
Israel lançou uma ofensiva preventiva pelo ar, terra e mar, surpreendendo completamente e incapacitando o exército egípcio e ganhando controle total da península do Sinai. A Síria e a Jordânia participaram da guerra, mas com papéis mínimos, pouco contribuíram para retardar o exército israelense em seus objetivos. Quando as coisas se acalmaram e a guerra foi encerrada com o acordo de cessar-fogo, 20 mil haviam sido mortos, e apenas cerca de 1.000 israelenses haviam perdido suas vidas. Esta foi uma vitória completa e total para Israel, e permitiu que eles assumissem o controle da faixa de Gaza, da Cisjordânia e da península do Sinai. Mais importante, porém, Israel tinha mais provas de que suas teorias estavam se sustentando em campo. Eles eram a força militar preeminente no Oriente Médio, e continuavam a provar isso repetidamente. Essa tendência continuou, e Israel continuou a aprofundar seus laços com o Ocidente, e especificamente com os Estados Unidos no próximo conflito, a Guerra do Yom Kippur. A guerra começou no dia sagrado judeu de Yom Kippur, em 6 de outubro de 1973. Essa foi essencialmente a sequência da Guerra dos 6 Dias, em que as forças opostas eram as mesmas com algumas diferenças importantes. O apoio dos Estados Unidos a Israel e da União Soviética aos árabes transformou um conflito regional em uma guerra por procuração com implicações globais. Houve intensos combates em Israel, Sinai, Síria e outros lugares da região por 2 semanas, até que, finalmente, um cessar-fogo foi chamado em 25 de outubro. Israel triunfou novamente, porém não tão simples como em 1967. Os árabes lograram vitórias iniciais, levando os israelenses a perceberem sua não invencibilidade e a necessidade de manter a prontidão militar constante. Israel ocupava a península do Sinai até o Tratado de Paz com o Egito em 1979. Muitos árabes se irritaram com o Egito por assinar o Tratado de Paz sem desistir da luta. Grupos como a Organização para a Libertação da Palestina acreditavam que era sua missão libertar a Palestina e seu povo dos israelenses. Na década de 1980, Israel estava usando seu exército para ocupar e manter o controle sobre as áreas de maioria palestina de Gaza e da Cisjordânia. Os palestinos e outros aliados árabes estavam irritados com a ocupação, mas também com o fato de que um número crescente de judeus estava se estabelecendo nessas áreas. A Organização para a Libertação da Palestina e Israel vinham lutando intermitentemente por anos em pequenos confrontos, mas as tensões atingiram novos patamares em 1987, quando a Organização para a Libertação da Palestina e seus aliados lançaram a primeira intifada. Começando com um acidente de trânsito entre um caminhão das Forças de Defesa de Israel e alguns veículos civis palestinos, a Organização para a Libertação da Palestina usou isso como justificativa para lançar uma revolta. Houve violência generalizada e distúrbios em toda Gaza e na Cisjordânia, enquanto a Organização para a Libertação da Palestina e outros grupos atacavam as forças de defesa de Israel a cada oportunidade. As forças de defesa de Israel responderam implantando 80 mil soldados e usando contramedidas que alguns consideraram muito extremas, frequentemente usando munição real e outros métodos de força letal como meio de controle de distúrbios. Israel começou a ser criticado pelo uso do que alguns chamaram de força excessiva. Israel afirmou que se justificava pelos equivalentes níveis de violência palestina. Esta foi a primeira vez que o apoio a Israel e às forças de defesa de Israel vacilou no Ocidente. A crítica eventualmente forçou as forças de defesa de Israel a adotar alguns métodos não letais de controle de multidões, mas isso não aconteceu de uma vez. Durante a revolta, que durou 6 anos, cerca de 1.300 palestinos foram mortos, e Israel perdeu 60 soldados das forças de defesa de Israel e 100 civis. O mundo queria um fim a essa violência horrível, e o resultado foi algo chamado Cartas de Reconhecimento Mútuo. Essas cartas foram trocadas em 9 de setembro de 1993, e foram o primeiro sinal de paz em muito tempo. Israel reconheceu a Organização para a Libertação da Palestina como representante legítima do povo palestino e concordou em realizar negociações com eles. A Organização para a Libertação da Palestina reconheceu o direito de Israel existir, algo que os palestinos nunca haviam feito antes, e até renunciou ao terrorismo e à militância na esperança de encontrar uma resolução pacífica. Tudo isso culminou nos acordos de Oslo algumas semanas depois. Este encontro histórico viu o governo israelense e a Organização para a Libertação da Palestina se encontrando cara a cara pela primeira vez. Os grupos deram passos concretos rumo a uma resolução pacífica pela primeira vez em décadas. O resultado foi uma retirada parcial das forças de defesa de Israel da Cisjordânia e de Gaza, a criação da Autoridade Nacional Palestina e o reconhecimento da Organização para a Libertação da Palestina como representante do povo palestino. A Autoridade Nacional Palestiniana serviria como um governo interino sobre as áreas controladas pelos palestinos em Gaza e na Cisjordânia,
e seria responsável pela segurança, governo e economia palestinos. Este acordo histórico parecia indicar um rumo correto. Porém, infelizmente, a esperança foi rapidamente extinta. O acertado nos acordos de Oslo era provisório, com tratados de paz permanentes a serem debatidos no fim dos anos 90 e começo dos 2000. A cúpula de Camp David em 2000 seria a negociação final que traria uma paz duradoura em Israel e na Palestina. Infelizmente, as negociações fracassaram devido a desacordos sobre os direitos dos refugiados, o status de Jerusalém e o aumento do assentamento judeu em terras palestinas. Isso iniciou a Segunda Intifada. Durou de 2000 a 2005 e, em contraste com a primeira, viu números de baixas muito mais altos e níveis de violência mais selvagens em geral de ambos os lados. Os israelenses utilizaram todo o equipamento moderno disponível, incluindo tanques de alta tecnologia e ataques aéreos. Os palestinos, por outro lado, usaram bombas suicidas, ataques com foguetes e tiroteios coordenados para atacar as forças de defesa de Israel. A maior diferença entre a primeira e a segunda intifada foi o uso crescente de ataques suicidas e os ataques indiscriminados a cidadãos israelenses. Aproximadamente 3.000 palestinos e 1.000 israelenses foram mortos. Essa violência bárbara eliminou todo o progresso que havia sido feito anteriormente e o substituiu por mais ódio. Do caos e do derramamento de sangue de ambas as intifadas, nasceu o Hamas. Hamas é uma organização militar e política que foi fundada em 1987, mas não assumiu oficialmente o poder em Gaza até 2007, quando se tornou o partido governante na área. Reconhecidos globalmente como grupo terrorista, exceto pela Organização das Nações Unidas, são famosos pelos ataques sem critérios a civis israelenses através de bombas suicidas e lançamentos de foguetes. Após a retirada de Israel de Gaza em 2005, a intifada terminou extraoficialmente. De 2005 até o presente, Israel manteve um bloqueio ou cerco a Gaza, cercando a área e controlando rigorosamente todas as entradas e saídas. Lembra-se de César em Alesia? Colonos ainda se mudaram para a margem oeste. Então, como você pode esperar, as tensões sempre permaneceram altas com o Hamas no poder. As tensões continuam a se transformar em violência e não houve paz desde então. Quando as coisas explodiram com o audacioso e altamente coordenado ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, muitos ficaram se perguntando se a paz era mesmo uma possibilidade ou se a guerra perpétua é o destino de Israel. Essa possibilidade é a qual Israel está constantemente se preparando. Como está atualmente, Israel gasta mais de 20 bilhões de dólares por ano em seu orçamento militar e de defesa, o que é mais do que Egito, Irã, Líbano e Jordânia juntos. Comparativamente, em 2022, o orçamento militar dos Estados Unidos foi de cerca de 877 bilhões de dólares. Estados Unidos e Israel aprofundam sua relação com bilhões em ajuda militar e tecnológica anual para Israel. Israel tem um dos exércitos mais avançados do mundo. Eles têm armas nucleares e um sistema de defesa de mísseis avançado, a Cúpula de Ferro. A tecnologia e o serviço militar obrigatório aos 18 anos em Israel mostram que o país é sério. Seu constante treinamento e preparação são alguns dos programas mais avançados do mundo. Mostra a transformação de Israel de uma ideia para um Estado altamente militarizado, com imigrantes esperançosos em busca de uma vida melhor. O Estado moderno de Israel é um produto de sua história. E que história sangrenta tem sido. Poderia isso ter sido evitado? Difícil afirmar, mas se nos anos 1920 tivesse havido mais sensatez e algum acordo, teríamos paz no Oriente Médio? Novamente, ninguém pode afirmar com total certeza. O que é certo é que gerações continuarão a derramar sangue e morrer por essa terra. A menos que uma paz duradoura possa ser alcançada, enquanto argumentos podem ser feitos para ambos os lados do conflito, em algum momento alguém tem que dizer chega de guerra e chega de mortes. Até que as pessoas possam parar de olhar para o passado dividido e começar a olhar para um futuro unificado, é difícil dizer se Israel e Palestina algum dia conhecerão a paz. Agora vá assistir. Por que o exército dos Estados Unidos tem bases em todo lugar? Ou qual é o lugar mais seguro na Terra?